gente sabe que um dos maiores desafios para o movimento vegano não é sequer convencer as pessoas de que os direitos animais são belos e morais e que a gente deveria persegui-los e então defender os animais de fato. A maior dificuldade tem sido justamente a mudança de hábitos. Ou seja, não é difícil fazer as pessoas perceberem que o que a gente faz enquanto espécie com as outras espécies, ou seja, com os outros animais que não são humanos, é algo não desejável, é algo que parece ferir inclusive a dignidade humana. Afinal, nós estamos abatendo frangos, vacas, porcos diariamente numa escala que é difícil sequer contar. E tem todo um processo anterior ao abate que é um processo geralmente torturante, envolve bastante sofrimento, especialmente naquelas chamadas fazendas industriais, né? Mas mesmo em fazendas extensivas, como tem sido as fazendas aqui no Brasil, elas também são dignas, né, de serem criticadas. Isso porque a gente sabe que não importa o quão confortável que esteja o meio ambiente do animal, se a ele fosse concedida a possibilidade de opinar, ele provavelmente não ia gostar do resultado final da sua criação, não é mesmo? O ponto aqui é que a ignorância é uma bênção não apenas para esses animais que não sabem que vão ser abatidos, mas especialmente para as pessoas, porque se elas de fato já concordam ou tendem a concordar que a exploração animal não é desejável, e mesmo assim, a mudança de seus hábitos para hábitos alimentares ou variados que não coadunem com esse tipo de exploração, se essa mudança fica realmente difícil, então existe realmente uma dificuldade aí de conciliação entre o que a pessoa acredita e o que a pessoa está fazendo. E é por isso que é muito confortável acreditar que esses animais estão sendo devidamente tratados em prol do seu bem-estar. Então seria bobinho da nossa parte dizer que as pessoas são cruéis e elas querem a crueldade, né, contrária ao bem-estar desses animais ou contrária à vida desses animais, e é para isso que elas estão pagando, porque elas são, sei lá, estão operando em algum nível de sadismo. E na verdade não é bem isso que ocorre, porque as pessoas lá no fundo realmente acreditam que os animais merecem um mínimo de consideração, e é por isso que as pessoas realmente se escandalizam quando descobrem que alguma fazenda por aí está, sei lá, torturando um animal para que ele vire carne, não é mesmo? Ou seja, as pessoas querem o resultado final, que é o produto de origem animal, mas elas não querem que o processo violento ocorra. E se a gente for analisar bem isso, tanto de uma perspectiva filosófica quanto de uma perspectiva mesmo psicológica, é realmente compreensível o que está acontecendo. E eu vou tentar listar aqui pelo menos 3 fatores, que ao meu ver seriam fatores psicológicos relevantes, que dificultam essa mudança de hábito, e a partir desses fatores eu acho que a gente poderia muito bem operar sobre as pessoas, sabendo como, né, direcionar os nossos argumentos a elas, como de fato operar num ativismo que seja eficiente. E é isso que eu quero que vocês tenham em mente aqui. As pessoas realmente elas têm uma tendência natural a se preocupar, né, com os animais, especialmente quando os animais estão em situações de vulnerabilidade em que eles são vítimas de violência desnecessária e especialmente cruel. Só que ao mesmo tempo existem barreiras psicológicas que tornam realmente difícil para a grande maioria das pessoas mudarem seus hábitos em função, né, de resguardar o seu melhor juízo. E o melhor juízo aqui a gente pode entender como esse reconhecimento de que os animais merecem respeito, ou então que eles merecem direitos. A primeira barreira psicológica que eu percebo é de que o nosso cérebro ele opera muito em função daquilo que é conveniente. Ou seja, a gente não gosta de fazer esforço desnecessário em função do fato de que existe gasto energético envolvido. E naturalmente, como seres que evoluíram, como animais que somos, compartilhando, né, com os outros animais, com as outras espécies, esses interesses comuns, né, em preservar a nós e a nossa espécie, nós simplesmente preferimos evitar gastar energia quando nós realmente não precisamos para nós mesmos. Ou seja, a gente tende a se esforçar apenas na medida em que é satisfatório para a nossa própria conveniência pessoal, né? E isso acaba dificultando que muitas pessoas tomem o passo inicial, né, de operar em função de uma mudança. Um segundo fator psicológico bastante importante é o da consolidação de hábitos, né?
Pesquisas indicam que a gente precisa de cerca de 21 dias de construção de uma prática específica, né? Indo, praticando, revivendo ela, reforçando, repetindo, enfim, para que aquele hábito específico ele seja consolidado. Ou seja, a gente precisa fazer com que as pessoas não apenas sejam veganas durante 21 ou 22 dias, né? Tem um site gringo aí, americano ou canadense, eu não sei agora, em que ele promete, né, e auxilia as pessoas a serem veganas durante 22 dias para que elas consolidem o hábito do veganismo. Só que isso nem sempre é possível, nem sempre é fácil fazer com que uma pessoa tome as rédeas da mudança pessoal dela mesma. É por isso que nós, enquanto pessoas tentando dar acesso à informação sobre essas questões morais em relação aos animais, nós precisamos diariamente, constantemente falar no assunto, aproveitar as oportunidades que existem e tentar ao máximo possível, né, consolidar, ajudar os outros a consolidarem esse hábito de um hábito básico de uma preocupação consciente com os animais, né? Se a gente não consegue fazer as pessoas ficarem 21 dias veganas, ao menos a gente consegue fazer as pessoas ficarem 21 dias ouvindo falar de que comer animais não é legal. O terceiro fator, que talvez seja o mais relevante, o fator psicológico, é também um fator evolutivo, que é o fato de que nós somos animais gregários, ou seja, nós somos animais que congregamos, né, reunimos uns aos outros e que também nós segregamos. Nós discriminamos uns aos outros também. E enquanto animais gregários, nós temos uma tendência a seguir a manada. Qualquer experimento de psicologia comportamental mostra isso. A gente tem alguns vídeos famosos aí em que as pessoas estão num consultório, né? Uma pessoa real está esperando um atendimento num consultório, né? E de repente tem, sei lá, uns 20 atores e atrizes ao redor dela, que quando toca um sinal, sei lá, qualquer, todos os atores e atrizes eles levantam, mas a pessoa que está ali sendo experimentada, ela não sabe por que eles estão levantando ou não, até que o momento essa pessoa, por ver que os outros estão fazendo, ela começa também a levantar e sentar conforme a manada está fazendo acontecer. Ou seja, a gente tem uma tendência natural a aceitar o que os outros aceitam, a fazer, né, o que os outros fazem. Isso significa, basicamente, que se as pessoas à nossa volta estão comendo carne, elas estão indo a churrascos, elas estão, fazendo qualquer coisa do tipo que explore animais, a gente se sente confortável para fazer também. E eu diria, inclusive, que se a gente tivesse um matadouro em cada esquina de todo o país, as pessoas se sentiriam perfeitamente confortáveis para matarem animais a qualquer momento também. Então, existe um forte fator psicológico no fato de que nós somos animais gregários. Isso porque a gente quer ser aceito, a gente quer se incluir em grupos, nós queremos pertencer a alguma coisa. E quando essa sociedade nos diz que o pertencimento de nós, enquanto indivíduos, a uma comunidade, ele envolve, por exemplo, altos banquetes, altas festas com exploração de animais, bom, a gente tende a naturalizar isso. A gente tende a pensar que está tudo bem, que faz parte, né? É normal, né? Todo mundo vai dizer, é normal, sempre foi assim, nunca deu problema algum, né? E geralmente a forma das pessoas quantificarem quando deu ou quando não deu problema é em função de se elas foram ou não prejudicadas no final do dia. Então, se a gente é socialmente aceito com os nossos hábitos alimentares, né, é muito fácil, né, que a gente se sinta confortável, inclusive para defendê-los com unhas e dentes, né? Eu como carne mesmo, todo mundo come, né, que nem os gaúchos aqui de Porto Alegre, né? Tem que ter uma churrascada, senão não é gaúcho de verdade, né? E assim por diante. Então eu trouxe 3 pontos muito importantes aqui pra gente perceber, né, o que está em jogo aqui no nível psicológico na hora da gente tentar veganizar os outros, né? E o primeiro ponto é esse, o fato de que a gente vai direcionar esforços apenas na medida em que eles forem convenientes para nós mesmos. O segundo ponto é o fato, né, de que nós precisamos consolidar hábitos para haver uma efetiva mudança na nossa vida individual que vai ajudar numa mudança social num nível mais amplo. E o terceiro ponto é o fato de que nós somos, né, esse indivíduo com o mais amplo. Nós somos essa relação entre nós mesmos e a nossa comunidade, ou seja, somos animais gregários, né? Conveniência, construção de hábitos e
né, animais gregários. Isso a gente precisa ter em mente sempre quando a gente for se relacionar com os outros, para tentar mostrar a eles que sim, dá para veganizar. E eu vou tentar dar exemplos aqui de como a gente pode lidar, né, com esses 3 fatos para favorecer os animais. Quando a gente pensa em conveniência, por exemplo, e é uma coisa que eu tenho martelado nos outros vídeos, né, a gente tem que reconhecer que a gente não pode impor às pessoas, né, uma mudança nas suas vidas, na sua dieta, nos seus hábitos. A gente precisa convencê-las de que essa mudança é boa, e não apenas porque é boa para os animais, mas é boa também para a pessoa. E é aí que eu defendo a necessidade da gente apoiar toda forma de empreendimento mercadológico que ofereça bens e serviços que sejam veganos para a maioria das pessoas, para aumentar o mercado competitivo, né, gerando mais ofertas que vão descambar, né, em mais demandas da população pedindo por mais desses produtos, se eles forem realmente muito bons. Então, uma forma de tornar conveniente para as pessoas se tornarem veganas é exigir do mercado produtos veganos, né? E quando o mercado oferecer produtos veganos, a gente vai lá, compra, dá o nosso dinheiro, dá o nosso voto de confiança, nós divulgamos, né? E isso vai fazendo com que produtos veganos, né, com que o rótulo vegano seja um rótulo da hora, seja um rótulo bacana, um rótulo que as pessoas querem participar dele, especialmente porque ele é conveniente, né? Ele cabe no orçamento, cabe no bolso, é saudável, é bom de comer, né? Então a gente precisa, para superar essa barreira da conveniência, apostar no mercado vegano. A segunda situação da consolidação de hábitos eu já desenhei aqui, né? Como é que a gente vai superar esse problema na hora de lidar com as pessoas, que é com o fato de que a gente precisa diariamente falar sobre o assunto. Então, se por exemplo vocês têm familiares, amigos, conhecidos, enfim, em que algum momento do seu dia, sabe, todo dia esse momento vai surgir, seja nas redes sociais, seja ao vivo com as pessoas, né, em algum momento vai surgir essa oportunidade para a gente discutir com as pessoas sobre alguns hábitos arraigados, né, sei lá, qualquer notícia, por exemplo, agora a gente está vivendo a pandemia do coronavírus, né? Dá para explorar e falar nessa pandemia, que todo mundo está falando, aposto que seus familiares falam disso todo dia, né? E aproveitar para falar, sabia que tem algo a ver com o mercado de animais molhados, né? E que não tem nem vigilância sanitária lá, aí o seu parente vai dizer, né? Realmente, a China está deixando um mercado sujo sobreviver por lá. Já aproveita a oportunidade para falar que isso também já acontece aqui no Brasil ou em outros países em que, de fato, a despeito da vigilância sanitária, aglomerar animais permite que, sei lá, as pandemias como gripe aviária, gripe suína, elas surjam também. Ou seja, a gente não pode forçar o hábito nas pessoas, mas a gente pode falar sobre esse assunto diariamente com as pessoas. Não precisa ser chato, dá para ser legal falando sobre isso sem encher o saco, dá, né? Mas sempre tentando plantar essa sementinha que vai fazer a pessoa se questionar, né? E, né, sem torná-la uma inimiga, né? Porque de fato é aqui que a gente entra no terceiro ponto, de que a pessoa só vai se juntar ao veganismo se ela sentir que ela pertence a essa comunidade. Então não vamos tentar excluí-la de antemão, não é mesmo? E é aí que, para superar essa terceira barreira, né, de sermos animais gregários, nós precisamos dar o exemplo. Ou seja, dar exemplo aqui não é simplesmente argumentar e dizer o que é certo ou errado, mas nós sermos efetivamente veganos, né? Nós precisamos provar para as pessoas, eu sou vegano, né? Tu gosta de mim? Eu sou um cara legal? Bacana, e eu sou vegano, sabe? Viu? Dá para ser vegano sendo um cara legal que dá para conversar, bater um papo cabeça, da hora, uma pessoa que faz bem a companhia e que ela é vegana. Ela é a prova viva de que ser vegano tá tudo bem. Ela é saudável, sabe? Tem bochecha rosada, não tem problema nenhum, sabe? Sejam o exemplo para lidar com o fato de que somos animais gregários, que precisamos, né, de exemplos e que precisamos nos sentir confortáveis pertencendo a alguma comunidade. Então, sempre que a gente for em eventos sociais, tanto agora, né, em ambientes virtuais quanto em ambientes presenciais, né, a gente, né, se a gente realmente quer mostrar para as pessoas que elas precisam se importar com os animais a ponto de mudarem suas vidas, nós precisamos criar um ambiente confortável e acolhedor para a pessoa se sentir bem estando em companhia de veganos, né? Alguns lugares na grande maioria dos lugares a gente é minoria.
a gente realmente minoria, né? Às vezes na família, tem uma família de 30 pessoas, só tem um vegano lá, né? Mas é aí que surge a necessidade da gente chamar amigos veganos para conhecerem nossa família, né? E aí os parentes vão ficar curiosos, vão querer saber, tu também é vegano? Como assim, né? Mostrar para as pessoas que existem mais veganos, que nós não somos uma exceção, que nós, na verdade, estamos disputando para sermos a regra, né? E que é legal ser vegano, que pertencer a essa comunidade é show, é saudável, né? As pessoas são bonitas, sei lá, qualquer tipo de, às vezes, futilidade que alguém valorize, né? Tenta mostrar que essa futilidade, ela também existe no meio vegano, né? Eu não sou um cara da musculação, por exemplo, mas tem muitos bodybuilders, os caras strongman, os bonitão, né? Fortões, né? Que eles são veganos. E eles dão um exemplo, né, para aquelas pessoas que valorizam um corpão, uma saúde incrível ou o que for, né? Outras pessoas que valorizam o mercado da beleza, cosméticos, enfim, elas defendem que é só usar produtos sem testes em animais e assim por diante. A gente precisa reconhecer a nossa comunidade e dar o exemplo mostrando que essa comunidade pode também ser vegana. Mas enfim, pessoal, então é isso. Eu acho que essas reflexões que a gente tem para deixar aqui, isso aqui eu estou aproveitando um comentário que eu deixei no meu último vídeo aí sobre a China, né, porque eu acho que são 3 fatores importantes. O fator da conveniência, as pessoas se preocupam muito com o que é conveniente para elas e, portanto, a gente precisa apostar no mercado vegano para que ele torne tudo cada vez mais conveniente, né, especialmente se a gente puder fazer algo para ajudar a pessoa a ser vegana, tornando mais conveniente para ela, melhor, né? Depois que torna conveniente, claro, dá para fazer uma coisa sem necessariamente seguir a ordem da outra, mas se a gente já tem a conveniência, né, aí é uma questão de consolidar o hábito, fica muito mais fácil. É uma questão de só repetir, repete o almoço vegano, né, repete a janta vegana, sabe, tudo o que puder fazer de vegano no dia a dia, para repetir, para martelar aquilo no seu cotidiano, uma hora aquilo se consolida e você nem vai mais perceber quando é que deixou de comer carne, quando é que deixou de tomar leite, comer ovos, enfim, vai pensar, nossa, eu não sabia que era tão fácil ser vegano, eu já sou e nem sabia, sabe? Nem percebi que eu já me tornei. E a gente, enquanto comunicadores, a gente precisa martelar para as pessoas, ó, dá para ser, né, vai por aqui, vai por ali, né, se quiser a gente vai junto, né, estamos aí. E a importância, então, né, de respeitar a nossa natureza enquanto animais sociais, animais gregários que precisam sentir-se pertencentes a uma comunidade, tá? Então, respeitemos o fato de que as pessoas têm identidade cultural, têm identidade social. Elas são pessoas não isoladas. Ninguém é um átomo isolado. E mesmo átomos precisam estar se relacionando com outros átomos para criar maravilhas, não é mesmo? Então, vamos respeitar esse fato natural, né? E vamos operar em cima dele. Vamos mostrar às pessoas que elas podem de fato pertencer à comunidade, qualquer comunidade que seja, uma comunidade religiosa, uma comunidade esportiva, uma comunidade, sei lá, de profissionais de alguma coisa, qualquer tipo de comunidade. Vamos mostrar às pessoas que elas podem participar dessas comunidades de forma vegana. Abracem as pessoas e seus estilos de vida, mostrando para elas que dá para ser diferente sem que elas percam a sua própria identidade, sem que elas percam aquilo que elas valorizam e que na verdade, né, no final do dia elas vão estar colocando em prática justamente aquilo que elas valorizam, que são esses princípios que fazem elas defender, né, e reconhecer que os animais sim merecem direitos ou merecem um mínimo de consideração moral a ponto de que eles não sofram ou não sejam abusados de forma desnecessária e cruel. Então é isso, pessoal. Perdão mais o vídeo longo, eu queria fazer um vídeo curto falando sobre isso, mas você já sabe do meu estilo, né? Eu gosto de brincar que eu tenho uma abordagem pirulesca na hora de falar de animais, né? O Pirula é isso, grande salve pro Pirula. O Pirula me nota aí um dia, tá? Bater um papo aí, porque o Pirula já tretou lá com Gary Yourofsky, né? Eu gostaria de bater um papo sobre isso com ele também. Mas enfim, quem quiser apoiar o canal, né, eu vou deixar links e mais informações. E aqui também, depois aqui do final, já podem ver um outro vídeo, podem se inscrever e outras coisas que vocês quiserem, enfim. Eu vou deixar todas as outras informações aqui abaixo para vocês realmente se situarem, porque é um assunto realmente importante e ele tem tudo a ver com o que está acontecendo lá fora. Eu tô aqui, tô na minha casa, tá de boa, mas se vocês olharem, tentarem passar lá fora, né, por favor, ao menos usem máscara, tá? Então a gente se fala e forte abraço, até mais.